A chegada de Mjolnir em Tempest teve muito mais coisas cortadas, seja o Gobemon perdendo o braço, Mjolnir e Rimuru trocando ideias sobre o que vai acontecer no festival em Tempest, o futuro dali. Até mesmo o motivo pelo qual Rimuru ainda não o reconheceu como um ministro, mas quer que ele prove ser capaz para os outros. Existe um motivo por trás disso. A aparição de Milin também teve bastante coisa que foi cortada, desde detalhes que Rimuru percebeu sozinho ou de coisas relacionadas aos verdadeiros dragões, que nós temos uma grande explicação sobre a diferença entre eles e os dragões comuns. Além disso, temos mais cenas dentro do labirinto sendo cortadas, com o labirinto finalmente estando completo. Rimuru, Veldora e Ramírez terminaram de o fazer. Agora apenas Veldora e Ramírez estão fazendo uns retoques finais para garantir que está tudo bem. Muita coisa ficou de fora do episódio e hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes disso, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, porque muita gente assiste meus vídeos e não é inscrito no canal e a sua inscrição ajuda muito o meu trabalho. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e não se esqueça de hypar aí embaixo para dar aquela força. Uma coisa interessante sobre a aparição de Milin é que assim que ela chegou, Rimuru se perguntou como que ela estava ali, sendo que eles estavam no 100º andar do labirinto, o labirinto que ainda não está aberto para o público, nem era para ela saber que isso existia ali, mas ela ainda assim estava lá embaixo no último andar. Além disso, parece que Raphael a detectou antes do Rimuru, mas não informou nada para ele, já que a Milin não apresentava uma ameaça, seguindo exatamente à risca as ordens de Rimuru, sendo esse mais um caso da famosa troca de Rimuru e Raphael, com Rimuru ignorando Raphael e Raphael então não falando coisas para Rimuru de pirraça. Outro detalhe é que Rimuru notaria que as roupas de Milin cobrem muito mais do que as antigas, percebendo que essas são as roupas de um guarda-roupa que a Shuna e as goblinas estão criando para a Milin. E no anime, eu não sei se foi uma tradução errada em PTBR ou se eles colocaram errado essa parte mesmo, mas o Rimuru não diz que ele tá fazendo um festival por causa da carta de Milin, muito pelo contrário, é porque ele está fazendo um festival que ele irá conseguir sim conceder o desejo que ela pediu naquela carta. Quando eu assisti o episódio, na tradução estava escrito que ele tá fazendo um festival por causa da carta, mas isso está errado. Aí eu não sei se foi a tradução ou o anime em si que errou. Uma coisa que fica mais destacado aqui também é a amizade de Ramírez e Milin. Embora elas tenham tido aquela briguinha ali, elas se conhecem há muito tempo, elas são amigas. E Rimuru aqui percebe o quanto que elas são próximas, apenas de olhar a forma como elas se tratam. E Rimuru, ao perguntar se Milin estava ali com a permissão de Frey ou Carion, meio que se alfinetou, porque assim como Milin, ele está fugindo de suas obrigações, empurrando tudo para os seus subordinados, não fazendo literalmente nada para governar Tempest. E ele percebeu o que está fazendo ao ponto de criar desculpas para si mesmo para se livrar do seu próprio julgamento. Por outro lado, Milin fugiu do país para evitar estudar e se recusou a deixar Rimuru mandar ela de volta. Ela queria ficar ali e ajudar com o labirinto, então Rimuru apenas aceitou isso. E agora aqui falando sobre os dragões que ela vai trazer para Tempest, aprendemos a diferença entre um verdadeiro dragão e um dragão monstruoso, no caso um monstro da espécie dragão, porque eles são entidades muito diferentes. As espécies dracônicas desse mundo são monstros criados a partir de elementos quebrados do corpo de Veldanava, o rei dragão estelar e o mais poderoso verdadeiro dragão. Eles são espécies materiais, enquanto os verdadeiros dragões são espécies espirituais, sendo dois tipos completamente diferentes. Na real, os dragões comuns são mais dinossauros do que realmente dragões verdadeiramente. Na história existiu apenas 4 verdadeiros dragões, 3 contando Veldora que ainda estão vivos e um que desapareceu há muito tempo, e ele é Veldanava, o rei dragão estelar, irmão de Veldora e pai de Milin. E inclusive foi a partir do dragão filhote que Veldanava deu para Milin, quando ele se tornou um dragão do caos e morreu, que a sua essência se espalhou pelo mundo, e com a sua essência se espalhando, os monstros dracônicos foram criados, que é os dragões que nós conhecemos sem ser os verdadeiros
aventureiros. E dos monstros do tipo dragão, os mais poderosos são os Archdragons, especialmente aqueles que evoluem para se tornar um Dragon Lord. Bem, depois disso, temos uma cena com Beretta mostrando para Rimuru os equipamentos que ela saqueou daquele golem do Clayman durante o Walpurgis. Ela tinha a intenção de dar isso para Rimuru há um bom tempo atrás, mas não teve a oportunidade e agora ela está dando para ele, embora ele não precise mais disso. Então ela sugeriu colocar como tesouros nos baús do labirinto, o que ele aceita, sendo um ótimo saque. Além disso, logo em seguida, temos umas boas cenas, bastante cenas deles construindo o labirinto, pensando em coisas para fazer e como resolver problemas que eles viriam a ter no futuro. É bastante coisa que o anime não mostrou aqui, mas que eu não preciso falar porque não é tão relevante assim. É legal de se ler? É, mas não é tão interessante a ponto de eu falar aqui. Então, se você está curioso sobre isso especificamente, recomendo ler a Light Novel, volume 8, capítulo 3, se eu não estou enganado. O que foi relevante, porém, é que enquanto inspecionavam os andares, Rimuru teve a ideia de colocar zonas seguras nos andares a cada 5 níveis. Então, a cada 5 níveis, os andares vão ter uma espécie de safe zone, onde os aventureiros podem ir lá e, claro, gastar dinheiro. E então, depois de uma grande revisão e inspeção no labirinto, ele está completo, os 100 andares estão completos. Obviamente, o labirinto ficou extremamente perigoso e Rimuru ainda não percebeu isso, mesmo que Rafael tentasse o avisar. Mas Rimuru só viria a descobrir sobre isso mais tarde. E inclusive, aqui foi decidido que, por enquanto, dos andares 71 ao 94 serão andares vazios para usos futuros. Por enquanto, do 71 ao 94 não será usado. Agora, passando para a chegada de Miormaios e sua comitiva em Tempest. Primeiramente, Rigor, Molly e Rimuru tiveram uma reunião juntos, onde uma coisa que foi deixada clara aqui é que Rigor começará a educar os cidadãos de Tempest para que eles estejam preparados para os turistas que irão vir. Então agora ele está passando para a fase de educação dos seus cidadãos, o que é muito bom. Tempest está evoluindo muito rápido. Aqui também ficamos sabendo o motivo pelo qual Rimuru quer que Molly se prove ser útil no festival antes de assumir um cargo de ministro das finanças. Isso é para que os outros executivos o aceitem. Embora Rimuru possa simplesmente recomendar ele e todo mundo vai aceitar numa boa, ele não quer fazer isso. Ele não quer ficar se metendo demais nesse tipo de assunto, ele quer que eles sejam independentes. E assim, sem a recomendação do Rimuru, Miormaios precisa se provar ser bom o suficiente para ser aceito pelos outros. E é por isso que Rimuru não está forçando as coisas e deixando o fluxo seguir. Além disso, o Miormaios, como um não cidadão de Tempest, sendo alguém que veio de fora da cidade, com ele assumindo um cargo oficial, meio que servirá de publicidade para pessoas de fora também. E as pessoas irão olhar e falar, meu Deus, um humano de Bloomwood assumiu um cargo em Tempest, então talvez nós também possamos. Então assim meio que já mostra que Tempest não é completamente monstruoso, e pessoas qualificadas vão ter cargos qualificados. Após isso, ao apresentar a nova mansão de Molly para ele, ficamos sabendo que este é o padrão de moradia em Tempest, fazendo Miormaios ter certeza que Tempest realmente será um sucesso. Se até mesmo plebeus recebem este tipo de qualidade, imagina os nobres então, todo mundo vai querer ficar ali. Acima disso, Tempest é um paraíso para os aventureiros. Atualmente, muitos aventureiros estão desempregados, já que o número de monstros diminuiu bastante, mas em Tempest eles poderão usar o labirinto para caçar e ganhar a vida, fazer dinheiro e recolher espólios, ao lado de pousadas boas e baratas, comida boa e barata também. Tempest tem uma qualidade de vida muito boa, e o fato de, ao lado dessa qualidade, ter o labirinto, muitos aventureiros irão ir morar ali também. E este vai ser um grande atrativo para a cidade. Além disso, com Veldora no labirinto, os monstros serão gerados constantemente e infinitamente, e assim, mais materiais continuarão a ser recolhidos, rodando mais o mercado e sem ficar sem matérias-primas, e claro, sem devastar os biomas do mundo. Basicamente, dessa forma, Tempest está com tudo para se tornar um centro econômico e comercial, e Rimuru nem pensou nisso, ele apenas queria fazer um labirinto legal. Então, depois disso, temos a parte com Gobemon. Para proteger Miormaios, Gobemon perdeu o seu braço, além de, claro, ter exposto sua identidade para proteger o comerciante, em vez de o defender das sombras como era sua missão. Mas mesmo que ele tenha salvado Miormaios, Gobemon considera
considera isso um fracasso, já que, como eu disse, ele se expôs ao Miormiles em vez de proteger secretamente, e acima disso, ele perdeu um braço, precisou de ajuda dos outros guerreiros para lidar com aquele basilisco. Ele está profundamente envergonhado com seu desempenho, mas Rimuru aponta que essa é a diferença entre ele e o Gobita, que fez Gobita ser o capitão dos Goblins. Gobemon quer fazer tudo sozinho e ele não trabalha com os outros, e é impossível um capitão fazer isso. Rimuru então explicaria para ele seus defeitos e meio que daria uma bronca no mesmo, curaria o seu braço para que ele cresça novamente e ordena que ele fique de olho em Miormiles por mais um tempo para aprender sobre trabalho em equipe com a equipe do comerciante. E claro, além disso, ele deu sua katana antiga para Gobemon de acordo com a recompensa da missão. E assim, Gobemon, que até agora foi um lobo solitário, meio que ficará com Miormiles pelo tempo a seguir. Agora, chegando nas audiências com os líderes de várias raças, pulando para a parte realmente relevante, primeiramente temos Abiru. Aqui, além dos vários elogios que Rimuru dá para Gabiru na frente do pai dele, Rimuru insinua indiretamente que Abiru deveria aceitar Gabiru de volta na família, o que é claro, Abiru notou e jogou o jogo também. Afinal, Gabiru ter tantas conquistas sob o Lorde Demônio e ainda assim ser negado pelo Abiru, que é parte da família dele, e vive no domínio desse Lorde Demônio, meio que o coloca em uma posição estranha, então é mais fácil os dois apenas se darem bem. Então, após essa reunião, o Gabiru saiu dali com o Abiru para conversar com seu pai. Além disso, os orcs também fizeram suas visitas para prestar respeito a Rimuru. Quando as Dríades foram visitar, Rimuru cita como que Zegion e Apito têm feito um ótimo trabalho cuidando dos trens, já meio que plantando as sementes para suas futuras aparições oficialmente. Onde aqui, as Dríades meio que imploraram para Rimuru deixar que elas servissem Ramírez, antes dele simplesmente mandar elas irem falar com a própria fada. E quando elas se encontraram com Ramírez, elas viraram basicamente a Traine 2, 3 e 4. Elas são idênticas a Traine, babaram pela Ramírez, elogiaram, fizeram uma chuva de elogios e são literalmente a Traine. Elas com certeza não serão muito melhores que a sua outra irmã. E então, com a ideia delas se mudarem para o labirinto, surgiu a ideia de criar uma cidade florestal no andar 95, que inclusive é uma safe zone. Enquanto isso, o andar 91 seria um armazenamento de minérios, o 92 uma planta de produção de Magisteel, o 93 um jardim e o 94 outra produção, só que de mel, com o 95 sendo uma vila segura conectada a todos esses outros andares. E após isso tivemos a situação com os bovoides e equinoides, mas vamos pular isso porque não é tão relevante e o anime adaptou muito bem essa parte. Agora sobre esses três irmãos que invadiram Tempest, no geral o anime adaptou extremamente bem, inclusive a parte onde eles se submeteram completamente para Xion. Agora eles a chamam de irmã mais velha, de professora e até mesmo de mestra. Eles estão completamente submetidos a ela, e inclusive isso apenas vai piorar no futuro, aguardem para ver. Por fim temos o encontro com os elfos, os amados elfos do Rimuru, a raça que o Rimuru mais ama neste mundo. Eu não tenho dúvidas de que se os anjos atacarem, o Rimuru não tem problema em salvar apenas os elfos, porque este cara, meus amigos, a parte deles estarem sofrendo com a batalha dos equinoides e bovoides foi bem adaptada, e até mesmo foi citado sobre o sequestro dos elfos daqueles que saíram da floresta. Mas uma aprofundação aqui é que os elfos que saíram da floresta saíram para trabalhar lá fora e ganhar dinheiro para ajudar os elfos que estão dentro da floresta, para assim tentar ajudar a situação dos seus irmãos a escaparem daquela grande guerra entre as duas raças. Atualmente, os elfos, diferente dos elfos do passado que possuíam impérios e tudo mais, eram nômades sem casa. Os elfos estão espalhados por todo o mundo, por todos os países praticamente. Eles não têm mais uma casa, um lugar para chamar de lar. Eles estão espalhados, sem uma terra própria, sempre peregrinando de um lugar ao outro. Atualmente, Sarion é o único lugar em geral que é conhecido e comandado por elfos, mas mesmo Sarion não é o lar de todos os elfos, o que me surpreende, porque se eu fosse um elfo, eu definitivamente iria para Sarion, já que é um lugar muito agradável para os elfos. Não sei porque os elfos não vão para Sarion, mas basicamente os elfos estão em uma situação bem precária hoje em dia, e tendo em mente tudo isso, Rimuru pensa que, pô, se for uns 300, 400 elfos,
elfos, não tem mal trazer eles para o seu labirinto, certo? Pô, não que ele não goste dos elfos, né? Não que ele tivesse alguma coisa contra eles irem para Tempest, né? Não que ele queira um bar de elfas só pra ele lá na cidade labirinto, né? Não que ele queira isso, pô. Ele só quer ajudar eles. O Rimuru ter propósitos além ao convidar elfos para sua vila? Amigos, vocês estão pensando demais. Mas basicamente os elfos vão dividir o andar 95 com as Dríades e os Trents também. Quanto à reunião com os Tengu, a primeira parte dessa história já deveria ter sido adaptada há uns episódios atrás, mas eu creio que eles adiaram aquela parte para adaptar tudo isso em um único episódio, o que faz sentido e eu sinceramente acho que é o melhor. Então eu acho que no próximo episódio, tudo sobre os Tengu vai ser adaptado de uma paulada só, de uma vez só, o que pra mim será mais confortável. Então não vou falar sobre isso e vamos esperar e aguardar o próximo episódio. Mas por hoje é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo o que você achou do episódio, das informações cortadas. Muitas delas não foram tão relevantes, eu achei, pelo menos pra mim, eu achei que esse episódio foi bem fraco em questão de novas coisas acontecendo. Mas comentem o que você achou sobre tudo isso ou qualquer coisa para provar que assistiu até aqui. E viu até aqui, é claro, se inscreve no canal para me apoiar e ajudar o meu trabalho, porque muita gente assiste os vídeos e não é inscrita e eu mereço a sua inscrição e você sabe disso. Deixa o gostei também para apoiar o vídeo e hype aí para ajudar o canal. Agora eu fui.